Jesus, amigo e mestre, pedimos a tua amável assistência para os trabalhos que agora se iniciam. Fortalecei-nos e amparai-nos, para que sejamos, cada um de nós, forças do bem a transformar o mundo. Que teu amor, Jesus, e a tua luz inspirem em nós a disposição para a doação e o serviço, e também a união, o espírito de caridade e de amor ao próximo. Que os bons espíritos aqui presentes nos instruam e nos tornem dóceis aos seus conselhos. Afastai de nós todo pensamento de egoísmo e orgulho. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, Jesus amado, que nos sentimentos que nos animam, reconheçamos a tua salutar influência. Assim iniciamos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Temos o prazer de apresentar o nosso palestrante dessa noite, Fernando Santos. Ele vai nos fornecer sua palavra e compreensão sobre o tema observação oportuna. Essa casa tem uma regra, que seja feriado ou não, as atividades não são suspensas. Sempre tem trabalhador que naquele dia está disponível, e aí vem. Alguns, sempre tem os que sempre reclamam, né? Mas por quê? Por quê? Só que vejamos o seguinte, o mundo espiritual continua, lá não tem feriado. Não tem feriado. Então a coisa continua tocando e rolando aí. Então, se há disponibilidade de trabalhador, por que dizer não venha, certo? Então, as atividades são mantidas. E aqueles que ficam na dúvida, mas vale a pena, mas não sei o que aqui, uma das situações é essa, estamos todos aqui compartilhando esse momento, né? Então, hoje me pediram para falar sobre observação oportuna. Cadê meu amigo? Até ele chegar, depois eu peço para ele apagar as luzes da frente, porque como eu gosto de umas figurinhas, né? Olha só. Rodrigo, depois você apaga só essas daqui? Então é o seguinte, essa reunião é uma reunião pública, uma doutrinária, ou uma palestra pública, né? Que ela não antecede o trabalho da desobsessão. Ela faz parte. Esse texto, Observação Oportuna, ele é muito significativo, até nesse sentido. Nós veiculamos alguns trabalhos nossos pela internet. Um deles é a visualização terapêutica, que acontece na sexta-feira, e outras palestras públicas também que são veiculadas via internet. E nesse momento, às vezes as pessoas solicitam trabalho de desobsessão à distância. E quando a gente fala de desobsessão, é bom clarear algumas coisas. Nós nascemos e construímos a nossa vida sempre dentro de relações. São as relações que constituem a nossa estrada, a nossa trajetória. E esse aspecto, ele é significativo porque é justamente nessas relações que nós vamos nos revelando. Nessas relações é que aparecem as nossas angústias, nada mais, nada menos do que necessidade de autossuperação. Então, quando observamos isso, é que encarnado ou desencarnado, nós sempre buscamos estar trocando. Saiu do corpo, não muda nada. Se aqui buscávamos os afins para estarmos juntos, fora do corpo, a mesma coisa. Não muda. Então, quem está com você
está com você por alguma afinidade. Vocês conhecem aquele ditado, quando um não quer, dois não briga? Vai funcionar mais ou menos igual a isso. Porque essa afinidade é uma linha de conexão entre você e ele. Há um plug em um e um elemento de conexão no outro. Se você dissolve o seu elemento de conexão, ele vai ter onde plugar? Não. Isso tem uma parábola do Cristo que eu acho interessante, né? Quando alguém lhe obriga a caminhar 1000 passos com ele, caminhe 2000. Nos primeiros 1000 passos, você caminha com ele. Nos 1000 passos seguintes, é ele que caminha com você. E o que é que estamos descrevendo? Se a angústia humana se constitui a partir desses elementos relacionais, significa que é dentro desse elemento que está o gancho, a conexão desse amigo que, por desequilíbrio, em vez de tocar a vida dele, está aqui com você. Então, nesse sentido de esclarecimento, eu gostaria de começar, então, a descrever que, para estar aqui, quer queira, quer não, vocês estão aceitando a possibilidade da vida além da vida, ou seja, só a vida. E isso é importante, porque, veja só, se você sair daqui apenas com essa mensagem interiorizada, o processo que se estabelece entre você e o outro se dissolve. Porque imagine, da mesma maneira que ele lhe influencia, ele também é influenciado por quem? Por você. Porque é uma troca. Então, o que é vida além da vida? É entender que todos nós somos espíritos imortais. O que é que significa isso? É esse significado que faz a diferença. Porque, digamos, se isso é interiorizado por você, você vai estar emanando 24 horas por dia a seguinte vibração: a vida continua, o que passou já foi, e tudo que ainda tem está por se construir. Comece agora e faça um novo fim. Ou seja, se ele está numa vibração de cobrança por alguma coisa, de vingança pelo que passou, essa energia que você está exalando, ela começa a neutralizá-lo. Como assim? É que ela começa a dizer o seguinte: eu sou espírito imortal, a vida continua. E você é uma prova disso. Por quê? Se não continuasse, você não estaria aqui. Eu estou no corpo e você não está. Se você não está e você ainda tem lembrança de algo que vivemos juntos, e não é agora, significa que a vida continua. Só que em vez de você perceber isso, você está se deixando ser arrebatado pelos sentimentos do outrora que até agora você não conseguiu apagar da sua mente. Então, você só vê e só vive aquilo. É como se o dia terminasse e recomeçasse no mesmo ponto de novo. Porque ele fixa, ou ela fixa, aquele momento. Lógico que há outros que não estão exatamente fixando o momento. Tem um livro interessante chamado Diálogo com as Sombras, né? Para quem gosta de escarfunchar esses aspectos, de Hermínio de Miranda. E ele vai descrever o mundo espiritual. Na realidade, é um livro que não traz nada demais. Não traz nada demais no seguinte sentido. Se nós, no corpo ou fora dele, somos o mesmo, morrer não transforma ninguém, porque senão todo dia de manhã você acordaria sendo diferente. E a única diferença que você nota é que o corpo físico vai envelhecendo, certo? Que para o espírito o que transforma é a experiência vivida. Então, nós temos o hábito de construir um mundo espiritual, às vezes, fantástico demais. O mundo espiritual vai ter do lado de lá o que a gente tem do lado de cá. Uma das descrições do mundo espiritual que se tornou bastante conhecida foi Nosso Lar, né?
Então, nosso lar estava lá descrito. Tem casa, tem ministérios, tem escolas, tem biblioteca, tem casais convivendo. Então, o mundo espiritual é cópia, simílime, os dois. Então, tudo que a gente tem aqui tem lá. Quando eu digo isso, é porque algumas pessoas que forem ler Diálogo com as Sombras vão ficar meio arrepiados. Porque, lógico, ele focou nos aspectos que descrevem os elementos sombrios dessa relação. Só que, assim, quando a gente vai olhar lá, tem espíritos, literalmente, que são chefes de falange. A gente não tem aqui, no bairro da Paz? A gente não tem ali no Congresso os chefes de falange que estão aí causando a miséria toda? Então, não tem muita diferença, não. A diferença está no seguinte: o quanto nós continuamos como um insignificante, aquele que não sai dali de lugar nenhum e fica sempre no mesmo lugar, ou nós começamos a entender que a vida é um processo. Ou seja, ela não estaciona em nenhum momento. Ela sempre é um processo em transformação e de evolução. Então, se nós começarmos a perceber que a vida, então, é esse processo, e que esse processo, a cada vez, é mais uma experiência que o espírito adquire por estar vivendo, vamos entender algo que um homem fantástico disse que eu acho brilhante. Eu sempre falo, uso essa frase. O essencial é invisível aos olhos e perceptível ao coração. E essa frase, para mim, ajuda a entender uma outra frase. Nada, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, veja, se o essencial é invisível aos olhos e perceptível apenas ao coração, o que é que lhes falta? Assim como também a esses que estão a lhes perseguir. Abrir o coração. Deixar de estar, então, envenenado pelas mágoas do que passou. Envenenado pelaquilo que feriu o seu brio, e ele até hoje não consegue tirar os olhos desse mesmo lugar. O que nós estamos a pregar para eles, antes de pregar para eles, nós precisamos pregar para nós mesmos. Saber chegar de frente para o espelho e dizermos a nós mesmos a mesma coisa. Olhar e dizer tudo vale a pena quando a mente não é pequena. E aonde é que isso pode transformar? É porque às vezes não consigo enxergar, e aí eu possa dizer, mais uma vez, que aquilo que eu não consigo enxergar é porque eu não estou olhando com os olhos do coração. Os olhos do coração que vai me fazer cumprir um dos legados do Mestre Jesus. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ele é possível a partir de tudo isso. Porque quando ele, no Calvário, olhando para aqueles que estavam e falou com o Pai, não o Pai que estava distante, mas o Pai que reside no coração de cada um de nós, perdoa-os, Pai. Eles não sabem o que fazem. É esse olhar que você precisa ter para com o outro. E aí, então, olhando, perdoar. Perdoar porque ele não sabe o que faz. Esse que está ao seu lado, fora do corpo. A fazer, então, todos esses elementos que lhe estão causando constrangimento, angústia, adoecimento. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem que a vida continua. Eles não sabem que a vida continua como uma proposta contínua do perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, o Pai é maravilhoso e o Pai é justo, porque Ele nos dá sempre essa possibilidade do retorno. E frente ao retorno, então, fazermos uma nova história. Nós podemos continuar a chorar pelo que perdemos, pelo que não temos. Ou então, olhar com essa luz do amor, que diz que tudo vale a pena quando a mente não é pequena, e fazer, então, das nossas experiências uma escola de aprendizado. Tenha feito você o que quer que tenha feito, o pior dos crimes, o maior dos horrores. E a maioria de nós não fez nada disso. Você possa olhar e dizer, então, o que é que eu posso aprender com isso? E se você aprendeu, você não fará mais. E se você aprendeu, você não apontará também mais ninguém. Mas é porque muitos de nós, então, não sabemos fazer isso. Dizemos que aprendemos, mas quando o outro erra, nós somos o primeiro a enfiar o aguilhão. Porque nós cultuamos um perdão que é da boca para fora, e não o perdão que se refere à essência. E a essência é justamente essa. Somos todos espíritos, criados simples e ignorantes. Por isso que o mestre dizia, perdoa-os.
eles não sabem o que fazem. Porque cada vez que você começa a saber, você transforma, você muda a sua vida. Mas nós temos a ideia ainda de que o saber é o conhecimento cognitivo. E aí então você vai pegar aquela criatura que é médico, é pneumologista e fuma parecendo um condenado. E sabe, você diz fuma porque quer, aí termina infartando, quase morre, perde a família, perde tudo, e aí para de fumar. A diferença não é a quantidade de dados que você tem na cabeça. A diferença é o quanto você abre o coração para perceber o valor da vida. E aí, então, esse valor da vida ser maior, ser preponderante, frente a todas as outras coisas. Porque quando esse valor prepondera, você sabe deixar tudo para trás, se desacorrentando do passado sombrio, abrindo possibilidades para a construção, então, de uma vida em luz. Não aquela luz mágica que toca e que transforma tudo, porque a luz não é isso. Sabe o que é a luz? A luz é aquilo que entra no sótão da sua vida e clareia, para que você enxergue, arregace as mangas e vá fazer a limpeza que precisa. Vá fazer a transformação que precisa. Vá fazer os relocamentos que precisa, porque nada é mágico. E nesse capítulo, quando ela começa a falar desse tema, é porque ela era uma médium fantástica. E ela fazia fenômenos de efeitos físicos. E veja só, falamos que o espírito continua. E nós, às vezes, ficamos, então, à espera de uma prova de que verdadeiramente existe o espírito. A gente fica esperando que Bezerra se materialize, que Chico Xavier volte de novo, que Allan Kardec retorne, se é que não retornou em Chico, dizem uns que sim, outros que não. Mas veja só, essa ideia de ficarmos sempre esperando uma prova cabal. E aí, então, ela fala dos efeitos físicos, porque é um tipo de mediunidade que teria essa finalidade, fazer com que, através de expressões inquestionáveis, pudéssemos então dizer, realmente existe. Isso não é criação do indivíduo, isso é criação de uma individualidade que está fora do corpo dele. Só que ela faz e traz algo significativo. De que adianta um dom mediúnico, se através desse dom mediúnico eu não me transformo? De que adianta estar em qualquer trabalho da casa espírita ou de qualquer outra religião, se eu não me transformo através dele? E aí ela mostrando como nós somos capazes de nos fascinar a partir dos dons que Deus nos dá. E aí a gente termina continuando como acorrentado. Você lembra que eu estava aqui sugerindo, suscitando a vocês, ler o Diálogo com as Sombras? Você vai ver que lá há grandes líderes que controlam falanges inteiras. Então eles não estão atuando contra uma pessoa, mas são, então, pessoas presas no tempo, fascinadas, mais uma vez, por um desses valores que eram passageiros, mas que carrega consigo nas costas continuamente. Ou seja, teve o valor do poder. Atuou aqui como um chefe e um líder, e assim continua atuando lá. A partir dos valores que o movia, ele aqui faria o bem ou o mal, e lá a mesma coisa. Até ele entender que todas as ferramentas que Deus nos dá, todos os dons que Deus nos dá, nós prestamos conta depois. E nessa prestação de contas, é ela que nos acorrenta. Porque justamente fugindo do nosso compromisso, da nossa responsabilidade, às vezes nós abrimos a guarda para que irmãos em desalinho estejam conosco e criando-nos um prejuízo, porque nós ainda entendemos que é o castigo que corrige a falta. E aí, nesse elan psíquico, nós fazemos com que isso aconteça. Porque quando nós temos a ideia de que é o amor que transforma, isso não acontece. Só que, mais uma vez, essa ideia de procurar é porque esse amor que conforta, ele lhe conforta nessa vida. E ele lhe conforta na outra vida. Porque os espíritos que se acorrem,
que estão ao seu lado. Esses espíritos estão pelo padrão vibratório que você tem. Pelo aquilo que emana do seu coração. Pelo aquilo que é a diretriz que aparece quando você se relaciona com o porteiro, com a empregada doméstica, na sua reunião de condomínio, quando alguém lhe fecha no trânsito. Não é quando entra aqui na casa, que todo mundo quando entra fica bonzinho. Oh, tudo bem, não teve nada. Não é nesse momento. São nessas situações críticas que você se revela. E é essa situação crítica que revela você e lhe revela claramente a conexão que você tem para que esses espíritos estejam ainda com você. Então, se você consegue entender que tudo vale a pena quando a mente não é pequena, comece a fazer uma coisa, ore por eles. Ao entrar naquele salão, que vocês vão entrar daqui a pouco, acima de tudo, ore por eles. Porque se vocês estão se sentindo agoniados, angustiados, imagine como eles não estão. Só que não se percebem. Só que não se percebem. E na ilusão estão achando que estão de outras formas. Alguns que têm a habilidade da vidência vão conseguir vê-los deformados, perispiritualmente deformados. Porque dentro dessa dimensão de existência fora do corpo físico, o corpo que nós vestimos, ele é um corpo energético, ele é um corpo moldável. E todos esses aspectos do padrão de vibração do indivíduo altera este corpo. E aí então, quando às vezes na doutrinação revelamos, ele se assusta com a imagem dele mesmo. Às vezes daquela arrogância sombria, apenas quando ele consegue se ver e deformado como está, para que ele comece a despertar. Porque amor não se ganha, porque Deus foi perfeito. Ele nos criou pleno. Amor se descobre. E como é que ele se descobre? É uma semente que basta que você regue para que ela possa brilhar. Aonde ela está plantada? Dentro de você. Como vai regá-la? No seu contato com seus irmãos. É aí que você rega essa semente. E você consegue ver então o que é a beleza do amor se fazendo em você. E aí você entende que acorrer ao espiritual tem que ser traduzido por acorrer ao material. Vocês serão atendidos. E com fé no Pai, esses irmãos em desalinho e desequilíbrio hão de entender aquilo que aqui estamos colocando e deixar de acompanhar vocês. Não por uma benécia a vocês, não. Por uma benécia a Ele mesmo. Para que Ele possa tocar a vida. E ver que da mesma maneira que Ele está aqui junto a vocês, existem outros orando por Ele. Porque naquele salão que vocês vão adentrar, alguns só conseguem escutar os gritos daqueles que aparecem se comunicando. E através da sua angústia, da sua dor. E também com o interesse de chocar o outro. Mas além daqueles. Alguns outros só vão ver os mentores, que também é mais um rótulo que nós criamos. Espíritos trabalhadores que estão ali auxiliando. Mas tem uma camada que a gente não traz à memória. Quando seu filho adoece, você não se sensibiliza por ele. Quando um amigo adoece, você também não se sensibiliza por ele. Quando alguém que você não conhece, mas passa por alguma coisa que você toma conhecimento e você se sensibiliza também. Então, naquele salão, tem uma pleiade enorme de espíritos que são afetos daqueles que estão com vocês e que ainda, pela ignorância, não despertaram. Mas eles estão orando para que eles se libertem e possam seguir a vida deles. Porque ele só vai conseguir enxergá-los quando ele se libertar. Porque enquanto ele continua ainda preso a vocês, ele só consegue enxergar a vingança, o ódio, o sentimento de provocar a dor. Então, quando orarem, orem lembrando que além de você, existem outros espíritos orando por ele. Porque aí talvez ele seja atendido e siga o caminho dele. Mas a vocês resta a necessidade de entender que isso que eu estou pedindo a que façamos lá fora, vocês possam fazer na vida de vocês. Porque esse acolhimento que aqui nós vemos, ele se torna claro quando nós buscamos abrir os olhos.
conta uma história que nós morávamos no paraíso, comemos a fruta, certo? Comemos da árvore do conhecimento e daí em diante passamos então a sofrer. Mas veja, o que é a ingenuidade? A ingenuidade é a vida do animal. O animal, ele não tem uma capacidade de cognição para ele raciocinar sobre as coisas, o que aconteceu, o que não aconteceu, como está, como não está. Então, por exemplo, alguns vão dizer assim, mas é karma o que você está passando, porque está com câncer. O animal não tem câncer também? Qual é o karma dele? Nasceu com a doença genética, é o karma que está passando. Não tem animal que nasce também, não consegue sobreviver e morre? Ou seja, existem condições que são inerentes à condição de corpo físico. Porque tem uma outra fase fantástica. Não importa o que fazem de você. Importa o que você faz com o que fazem de você. Que traduzindo numa outra interpretação, não importa com que corpo ou com que doença você está, ou com que problema você está, mas o que é que você faz a partir disso. É isso que lhe revela, já que vamos entender a vida como um contínuo. E aí então, é esse convite de que nós precisamos sair dessa ingenuidade que estava aí projetada anteriormente, que era essa ingenuidade. Despertamos e começamos a nos colocar como espíritos, capazes de um raciocínio. E é justamente essa que é a árvore do conhecimento, porque é aquele que passa a ter uma forma de então avaliar, julgar, discriminar. É esse o elemento que nós adquirimos. E é justamente esse elemento que, quando em plenitude, é preciso que você dê para a vida um significado. Porque se você não dá para a vida um significado, esse amigo que está ao seu lado vai ser atendido. Mas você vai, daqui a um tempo, voltar de novo. Ou não voltar dizendo, não adiantou nada. É porque, entenda, que se lembra que eu comecei a falar do câncer como karma, ou falando da alteração genética como karma? Espera aí. Karma não se faz, karma se desfaz. Mude a sua postura de vida. Mas o que é que você está falando? É isso mesmo. Se eu passo a ter uma alimentação saudável, se eu passo a fazer exercícios físicos regulares, eu modifico a minha perspectiva de vida. Se eu faço exames médicos regularmente, uma vez por ano, eu modifico a minha perspectiva de vida. Então, ou seja, é possível fazer a diferença. E esse convite nos chama que essa imagem que eu coloquei acima, como um ser mais pleno, ela vai se atualizando a cada fase de nossa existência. E aqui, como tem uma pleiade muito grande, desde um pequenininho que estava lá em cima, alguns de cabelo branco aqui, veja que igual a esse amigo que está congelado no tempo perto de você, às vezes você está ainda se comportando como aquela criancinha lá da ponta, responsabilizando seu pai e sua mãe pelo que você é hoje, responsabilizando seus irmãos pelo que você é hoje. Você não consegue perceber que hoje você já é adulto. Você é pai de si mesmo, é mãe de si mesmo. Para que ficar preso no tempo que passou? Mas fez isso, aconteceu aquilo outro. Sim. E você é o que hoje? Um inerte? Transforme a sua história. Comece agora e faça um novo fim. Então nós nos congelamos. Cada uma dessas fases tem algo a nos ofertar. A ciência avança de maneira magnífica. Inventaram a pílula azulzinha. E aí o homem voltou a ter de novo um fulgor sexual. Certo? E aí o seguinte, acaba-se com a de 50, arranja duas de 25. Só que esquece que vai continuar envelhecendo também. Ou seja, é esse o horizonte que a gente quer, porque aí é simples. Chega aos 85 anos e aí diz assim, não, sexo é algo mundano, é algo para as almas perdidas. Lógico, 85 anos, o Viagrinha já nem funciona mais, já não consegue direito, já está meio pelancudo. Não, o importante é fazer isso agora. Você olhar e dizer, se você é escravo do sexo,
ou você se utiliza do sexo como elemento de aprendizado para você mesmo. Carinho, afeto, troca. O que é que você está vivendo? Porque esse aspecto que a gente vai falar é que esse olhar como se estivesse perdido à procura, que não encontra nada, que às vezes como a gente fica, vivendo ainda como se estivéssemos no Éden, certo? Da inconsciência. Essa chacoalhada que esse amigo, que pela ignorância junto a você, lhe fez trazendo você aqui. Ele está lhe dando uma chance de você despertar. Quando eu digo ele está lhe dando, não é essa a ideia dele, mas, certo? A vida está lhe dando essa possibilidade. Veja, se a gente ainda anda nesse olhar vago, o que é que vocês estão fazendo aqui? Buscando um tratamento espiritual. Então existe. Tem algo além disso aí. O que é isso? Essa, para mim, é uma das formas de descrever através desse poema, que ele vai registrar o que a lente do Espiritismo traz. Certo? Eu não sou eu. Eu sou alguém que caminha comigo, que permanece em silêncio quando estou falando, que perdoa e esquece quando estou irado, esbravejando, que segue sereno quando estou aflito, sofrendo, e que estará de pé quando eu estiver morrendo. Eu não sou eu, sou alguém que caminha ao meu lado. Sou uma possibilidade de amor pleno, sou uma possibilidade, uma abertura do ser para a plenitude. Eu não sou eu, sou uma promessa ainda não cumprida. Para nós entendermos, então, o espiritual não como fonte de espetáculo, que é isso que nossa irmã, nesse texto, busca trazer. O contato com o espiritual não é para um espetáculo. O contato com o espiritual é para nosso autodespertar. Para nós podermos descrever para nós o que é ser uma promessa ainda não cumprida. Que é o que diz naquela frase que está ali na entrada da porta por onde vocês passaram. Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, isso é uma possibilidade não cumprida. Isso é uma possibilidade que diz, errou meu filho, errei. Então, aprenda com o erro e não faça mais. Errou meu filho, errei, mas tenho vontade ainda de fazer de novo. Reconheça que essa vontade existe em você e respeite-a para não se expor desnecessariamente. Ela parece, eu respeito, mas ela está me tirando do sério. Busque auxílio para isso. Não queira resolver sozinho aquilo que você já nota que está além de você. Hoje temos o suporte psicológico, psicoterápico, suporte espiritual, mas temos a conversa franca com o amigo. Nós, às vezes, cultivamos amigos para tudo, para jogar bola, para brigar de política, para discutir religião, e não temos amigos para sermos verdadeiros. E dá essa sensação de vazio, porque estamos na sociedade fast food. E amizades, certo, verdadeiras precisam ser cultivadas. Porque a amizade verdadeira não é aquela que só dá beijinho e diz que está tudo bem, não. A amizade verdadeira é aquela que lhe diz, você está errado. Que lhe diz, olha, você pisou na bola. É aquele que busca construir também, como você está buscando construir. Então, a gente precisa mudar esse modelo. Porque quando você muda esse modelo, aquele espírito que estava ali acompanhando, começa a ver que você não é mais o mesmo. Que você não é mais aquele que esteve com ele no passado. Porque agora, a energia que você exala ao redor de você é a energia da conscientização. Que vai dizer, não sou perfeito, mas estou no caminho. Assumindo os meus erros, as minhas falhas, as minhas faltas, mas fazendo o caminho. Então, esse convite do olhar segundo o Espiritismo é para que a gente encontre para onde olhar. É que ter vindo aqui não seja um passeio, que você vai sair curado e aí depois acabou, porque depois a vida vai lhe bater a porta de novo. Então, esse convite é para que você possa olhar e dizer quem ou o que somos nós.
você possa, então, ver se é possível responder isso sem dar a dimensão de uma finalidade, de um para quê. Porque é lindo, eu acho umas coisas fantásticas. Vem para o centro, ou qualquer outro templo religioso. E aí você vem e o resto da família não vem. A mulher não vem, ou o marido não vem, ou os filhos não vêm. E quando você chega em casa, o pau quebra, né? Estava onde? O que é que está acontecendo? E aí, pronto, né? Aí você diz, se for para o centro espírita, vai dizer, ele deve estar obsidiado. Deve ter um monte de espírito nas costas dele. Agora veja só. Quando eu estou dizendo se é possível responder sem dar a dimensão de finalidade, veja só. Se você vem para aqui, aqui nós estamos falando quase que transversalmente nas palestras como um todo, sobre isso. Somos espíritos imortais e responsáveis por nós mesmos. Nós estamos falando que fomos criados simples e ignorantes. Então o outro não despertou ainda. Então você vai olhar assim quem está em casa com você. Então você vai chegar em casa, ele vai quebrar o pau do mesmo jeito, e você vai dizer, Benzinho, e aí? Vai querer um café? Certo? Benzinho, você vai ser carinhoso, porque se o que você recebe aqui é amor, o que você tem que dar quando você chega em casa é o quê? Amor. E não o contrário. Chegou em casa, você estava onde? Enfiada naquele centro de novo? Aí você responde, ainda bem que eu podia estar no barzinho com um monte de homem atrás de mim. Ou um monte de mulher, dependendo do gosto, né? Não é assim. O convite do despertar espiritual não é para o embate desse tipo. O convite do despertar espiritual é para o uso do despertar desse sentimento maior, chamado amor, em um lugar que ele é imprescindível. Então essa é a finalidade. E quando a gente fala desse amor, eu projetei as imagens, né, de algumas criaturas interessantes aí, é porque, para ser sincero, eu não gosto muito daquela história de Jesus. Porque se cultua um Jesus que a gente não consegue ver. Eu prefiro cultuar um pouquinho de Jesus que eu vejo no pedacinho de cada um desses homens. Tem um pedacinho de Jesus em cada um deles. Então, quando a gente consegue enxergar que há um pedacinho de Jesus aí, Jesus deixa de ser agora um elemento filosófico, imagético, para ser algo da vida real que você também pode fazer, que você também pode conseguir. Porque foram homens que abdicaram de várias coisas para que transformassem a sua realidade. Então, esse convite é que o passar do tempo no corpo lhe ajude a despertar também para a sua realidade. Aonde você possa olhar e simplesmente fazer dessa sua vinda aqui todas essas interrogações que estão aí, muito mais outras. Buscando dizer o quê? Quem sou? Para que vim? Para que estou aqui? E aí então, possamos começar a retirar essas interrogações e dar a elas então um outro tom, que talvez seja o que a gente está procurando. Como construir e manter a tão sonhada paz. Porque paz é igual a emagrecer. Fácil é fazer o regime e perder 10 quilos. Mantenha. Então, ou seja, fácil é você se isolar de todo mundo, certo? Fazer uma viagem e aí eu estou em paz. Para aqueles que não estão vivendo o conflito dentro de si mesmos, né? Porque para esses não tem viagem. Nem se suicidando, porque do lado de lá vai apenas despertar. Pior do que o que estava aqui, porque além de todos os questionamentos, estará com o perispírito deformado. Então, uma cicatriz, uma sequela, da qual ele irá sentir tudo aquilo. Como construir e manter a paz? Tão sonhada. Se lembra de que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Porque a resposta por de cima está na pergunta por de baixo. Você começa a construir a paz aonde? Dentro de casa. Mas alguns resolvem da seguinte forma: simplesmente somem de dentro de casa. Um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer. Então só chega em casa quando já não tem tempo para mais nada, só para dormir. Ou então, quando é o final de semana também sai, vai jogar bola, vai ver novela, vai ver cinema. Mas estar com o parceiro ou com a parceira, estar com os filhos e trocar com esses,
não existe ambiência familiar. Então, se o suporte, a célula da sociedade é a família, e aí você não deposita a sua energia para que ela ganhe vitalidade, quando você balançar, qual é a base que você terá? Então, é necessário ver como seria possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas. Mas por que eu estou falando isso se a história é observação oportuna? Que é a mulher que fala da mediunidade de efeitos físicos em vez da mediunidade espiritual. Simplesmente é o seguinte: falar de reencarnação, para mim, é o mesmo de falar da mediunidade. Porque a reencarnação é o retorno do espírito. A mediunidade vai apenas revelar que alguém está por retornar. Passou para o outro lado, está vivo e aqui ainda não está. Então, da mesma maneira que ela fala para não ficar à procura de comprovações, em vez de vivenciar a essência do Evangelho, ele vai nos despertar para a necessidade de que a gente enxergue que esse amor que é paciente, é benigno, tudo espera, tudo suporta, é bom nos livros. É bom nos livros. É bom naquela imagem do mentor santificado. Nem Jesus chegou no templo, meteu a mão, jogou os tabuleiros tudo para cima. Passou pela videira e não era a época dela frutificar e ele secou a bichinha. Nem Jesus. Porque ficamos criando um espiritual que não existe. Agora, essa proposta que eu trago para que a gente olhe é por quê? Porque a sociedade tem vários aspectos que necessitam de um despertar. E ficar nessa imagem desse amor bucólico, sem entender que o para quê, que começa em casa, precisa se estender à sociedade, é ficar acreditando em migalhas, que veio aqui para esperar que um espírito baixe e cure você. A doença não é do corpo, a doença é da alma. Essa alma é você, e você só se cura se você quiser. A doença no corpo é mais um evento, como outro qualquer. A depender de você, aquela doença pode ter cursos completamente diferentes. Então, quando a gente está falando nisso, é que se lembra que eu estava falando de Jesus, que eu não gosto do tal Jesus que ficou lá 2000 anos atrás? É que simplesmente nós precisamos enxergar que Jesus está em vários lugares. Como ele disse, quando vocês fizeram a mim, aquele pequenino foi a mim que você fez. Então, se eu posso enxergar Jesus nas ações desses homens, como é que eu não consigo enxergar Jesus quando eu acordo de manhã cedo e vou escovar os dentes, levanto a cabeça e dou de cara com minha imagem no espelho? Se nós entendermos Jesus como esse maior espírito que já teve entre nós, e entendermos que se assemelhar a ele é permitir que a semente do amor brote cada vez mais viva, despertando em seu coração, ao ir escovar os dentes, pergunte: o que é que eu preciso fazer para me tornar hoje alguém um pouquinho melhor? Um pouquinho melhor do que o que eu fui ontem. Não queira dar grandes saltos, porque isso é igual à história da cegonha, para explicar à criancinha como é que o homem nasce. Os saltos são pequenos. Agora, dados com perseverança e determinação, você transforma. Transforma algo significante. Transforma você, ajuda a transformar a sua família, aprendendo ao respeito. Então, a ideia é que esse Jesus possa estar presente na caridade. A caridade de olhar para o outro como espírito. Então, aquilo que lhe trouxe até aqui, que é a realidade de existir espírito e estar com você, olhe para todo ser humano como espírito. Esse espírito que também é você. E aí, então, vamos poder deixar esse amor cândido dos olhos do Mestre despertar em nós, porque vamos saber dizer o que ele disse: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E aí, então, nós vamos poder falar de um Jesus e falar de um amor, que não é essa coisa bucólica de escrever na areia, de mandar cartinha. Não,
que quando vai passando, porque isso aí a água leva, e o que leva no nosso caso é a água do tempo, aí vai batendo o quê? O desespero. E agora eu estou só. E agora, como eu tenho, às vezes, o desprazer de ver nas enfermarias, no hospital onde eu atendo, homens que trocaram 50 por 25, que não amaram a família, que não cuidaram e hoje são discriminados por essa família. Eu vejo muito mais homens do que mulheres. Que achou que o Viagra fazia tudo e fez. Criou uma solidão do cacete. Porque está correndo em prol de valores que não leva consigo. Eu não estou dizendo que você deva continuar ou deva largar a sua família. É como você continua. Ou se você desfez porque aquela relação não dá mais, como você o fez. Porque esse chamado, ele vai nos dizer que esse Jesus que a gente tanto busca, que não é um Jesus que cobra, é um Jesus que sorri. Porque outra coisa é esse aspecto, a gente já entra aqui, quando alguém começa a falar das coisas, que tem que transformar, que tem que mudar. Eu, às vezes, quando me sentia na cadeira, eu ia ficando cada vez menorzinho. Porque falavam de uma mudança, uma transformação, que eu ainda não tinha. Um monte de coisa ainda que eu fazia, e que eu ainda faço muitas delas. E aí, quando eu via tudo aquilo, eu ficava pequeno aí na cadeira. Mas sabe o que é que faz com que esses espíritos estejam sobre você? Você se achar pequeno. Não queira se inflar para estar pisando nos outros, mas não se ache pequeno, não. Você já reencarnou milhares de vezes. Cada uma delas você aprende um pouquinho. Alguma coisa você já aprendeu. E se você então não ficar de cabeça baixa, se achando o menor dos homens, levante a cabeça. Olhe para o que você fez. Diga, eu me responsabilizo. O que vier de consequências, eu descasco o problema. Se não nessa encarnação, em outra. Mas eu também aprendi outras coisas. Para que então a gente entenda que a mensagem do Mestre é libertadora. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por isso que é aquele sorriso do Cristo. Ele não bota o aguilhão sobre você. Ele diz, recomece agora. Mas isso está sobre meus ombros e está doendo. Ele diz, olhe com o olhar do amor. E aí tudo vale a pena quando a mente não é pequena. Aprenda com o que você está passando. E aí então vamos entender que a força que nós precisamos está dentro de nós. Não é com Bezerra, Joana, Chico ou qualquer um outro espírito, mas apenas com o espírito que é você. E aí você possa então entender que você precisa decidir o que fazer dessa viagem. Apenas um passeio ou colocar-se pronto para ajudar a si e a quem precise. Então comece ajudando quem lhe trouxe aqui. Ore por ele quando chegar lá dentro. Ore por ele quando você achar que a influência está sobre você. E aprenda quando acordar de manhã cedo, olhar para o espelho e a sua primeira oração do dia seja por você. Que seja uma oração rica de comiseração e compaixão, entendendo que você ainda está em evolução. Entendendo que você vai reconhecer que tem muita coisa a transformar. E você quer, e você pode. Mas precisa começar com passos pequenininhos, mas a cada dia reafirmando e perseverando, porque esse é o presente que Deus nos dá. Cada dia que a gente acorda, cada novo dia é sempre o presente. E é o presente porque é a possibilidade de você construir uma nova vida.